talvez seja um bom momento, Colasso, para a gente resgatar o que exatamente o Plano Real fez de diferente, né, dos outros, o que efetivamente o Plano Real propôs e que deu tão certo, né? Normalmente se divide, né, a criação e a implementação do Plano Real em 3 fases, né? Uma etapa de ajuste fiscal, uma etapa de criação da URV, aquela Unidade Real de Valor, que trintou um pouquinho antes do real, né? Trintou uns anos antes, e depois sim a troca da moeda, né? Efetivamente, tudo. Você consegue contar um pouco mais para a gente, assim, sobre como é que vocês chegaram nesse arranjo e como que foi essa implementação na prática? Primeiro eu diria que a fase ajuste fiscal, reformas fundamentais, não foi uma primeira fase. Ela foi algo que começou antes e se prolonga até hoje. Está em andamento. E era importante que tivesse andado bastante até o momento do lançamento da URV, ou que naquele momento as pessoas confiassem que isso ia andar. Era mais isso do que verdadeiras realizações até aquele ponto. Era um país ainda muito confuso para poder... E a gente tinha perdido uma janela importante, que era a revisão constitucional, que a liderança política resolveu descontinuar. E ali a gente perdeu uma oportunidade gigante para fazer muitas reformas que depois, nos próximos anos, iam consumir muita energia, muito tempo. Sei lá, a Previdência, quantas a gente fez, poderíamos ter feito todas elas na revisão constitucional, que aconteceu em 93, estava previsto, quando foi escrita a Constituição de 88, que em 5 anos da promulgação haveria uma revisão pela qual, em uma votação unicameral com maioria simples, uma comissão, enfim, especial ia poder alterar a Constituição. Poderíamos ter feito ali a abertura do telecomunicações, do petróleo, a Previdência, a trabalhista, tudo em 93. Olha o tempo que a gente perdeu. Né? Sem falar que com isso a gente atrasou, sei lá, coisas que poderiam ter ido... O programa de privatização, por exemplo, só agora está chegando no saneamento. Não é isso? Quantas pessoas morreram de doença por causa de saneamento precário no Brasil, porque esse programa atrasou tantos anos? Né? Que dano ao meio ambiente ocorreu por conta de tanto esgoto a céu aberto e cocô jogado no mar esse tempo todo? Enfim, esses processos fundamentais, eles começaram ali e eles ganharam impulso com o sucesso da estabilização. A fase URV que é a fase mais criativa, mais diferente, e é sempre um assunto que é assim, difícil de explicar para uma pessoa estrangeira, que coisas que vocês inventaram aí, uma unidade de conta, a população deve ser muito sofisticada para entender essa coisa. Isso é verdade e pouco considerado, e aí deixa eu dar aqui uma explicação simples para o assunto. No Brasil, nossas donas de casa sabem muito bem qual é o valor real das coisas. Na verdade, todo mundo que viveu inflação sabe o que é o valor real das coisas. É a criança que vai com o dinheiro para a cantina do colégio e o dinheiro não dá porque subiu o preço da mariola. Né? Todo mundo sabe o valor real, ou seja, que o dinheiro não é exatamente o que está escrito, é o que ele compra, e isso varia, talvez, todo dia. Então, uma coisa importante para qualquer pessoa, para a dona de casa, para o estudante, para o trabalhador, é saber o valor real das coisas. Ter uma régua comum. Né? Então, oferecer uma unidade de valor real, que pode ser a taxa de câmbio, pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser qualquer coisa que seja uma régua estável. Né? Não tem nada de misterioso no fim das contas. E todo mundo da inflação usava a sua própria régua. Um usava uma, outro usava outra.
Aí oferecemos uma régua para todo mundo. Essa régua chamava-se, não era unidade de valor real, era unidade real de valor. Dito assim, parece uma coisa mais compreensível. E aí, vamos fazer o seguinte, um dia esta régua que todo mundo já adotou como a sua moeda de conta, vai ser a sua moeda de pagamento. Fase 2, fase 3 na sua conta, que é o momento que vai virar um dinheiro. Na medida provisória de fevereiro, de fevereiro, que foi criada a URV, ela já foi criada com o nome real, mas estava dito assim, essa coisa vai se chamar Unidade Real de Valor e mudará de nome para real quando for meio de pagamento de curso legal, tinha lá a expressão jurídica disso. Então já estava lá escrito que vai mudar de nome para real quando, e a pergunta era quando isso vai acontecer? 2 anos depois, 6 meses depois, foi 4 meses depois. E já estava previsto inicialmente que seriam 4 meses? Não tinha? A gente não tinha, deixamos em aberto para ver como seria. É meio como, sei lá, isso é a vacina contra a inflação, vamos botar aí na população e ver o efeito. Tá? E foi incrivelmente melhor do que a gente imaginava na nossa melhor expectativa. Acho que com 15 dias já dava para ver que todo mundo entendeu. Todo mundo sabe o que é valor real das coisas. Agora tem um valor real, sei lá, oficial, que na verdade não é que seja o governo dizendo. A URV era uma média de 3 índices que todo mundo acreditava. 3 índices de preço que tinham uma tecnicalidade boba que era no último dia do mês anunciava a inflação do mês. Por causa disso tinha que fazer uma coleta um pouquinho defasada. Um dos índices era, por exemplo, o IGPM, que é a coleta até o dia 20, o IPCA é a coleta até o dia 15, e a terceira quadra da FIP, os 3 índices. Então não era um índice oficial, era só uma conta, mas por ser bem urdida, bem concebida, todo mundo entendeu e aceitou. Quanto tempo isso ia levar, a gente não sabia. O efeito da vacina no organismo, sei lá, vamos ver como é que o organismo reage. E aí tem 1000 histórias da gente ver a coisa em ação. Uma que ficou famosa foi a primeira semana, eu voltei de Brasília para o Rio de Janeiro, eu moro em São Conrado, perto da praia, saí para caminhar, tinha um pessoal que fica no quiosque da praia vendendo coco. E eu lembro que o coco custava $1. Sim. Por causa dos hotéis ali perto. E aí viu as tabuletas de coco tinham todas mudado para o URV. O pessoal do coco entendeu, cara, olha só, uma semana, né? Aí tirei fotografia, chamei a imprensa, foi o coco de São Conrado, ficou famoso. Mas era isso, foi fácil. Então, sei lá, com 15 dias do negócio em operação, tinha, claro, alguns encrencas, sempre tem. Precisa resolver as encrencas, mas dá para ver que, sei lá, com mais um mês estava tudo resolvido. Mais um mês é pouco, aí vamos escolher agora. Apareceu logo essa ideia do fim do semestre. Vamos fazer 1º de julho, porque aí começa o 2º semestre com a moeda nova. E aí a encrenca passou a ser, a Casa da Moeda precisa fazer o que ela nunca fez, que é uma família inteira de cédulas de 1 a 100. Teve 1, 5, 10, 50 e 100. Não tinha de 20, no começo não tinha, nem a de 2, nem a de 20. 2, exato. E aí a Casa da Moeda nunca tinha feito 5 de uma vez. Sempre fazia uma porque a moeda, a cédula menorzinha, não valia nada, valia 0, aí tira de circulação, põe uma de 500 mil, um número sempre gigante. Então tinha 2 meses de prazo, em geral, para fazer uma cédula nova. A Casa da Moeda, o meio circulante, o Banco Central pediam um prazo para fazer um projeto gráfico, as prensas e o processo industrial e de distribuição. Mas uma cédula.
Agora, a família inteira, retirar de circulação toda a família do Cruzeiro Real, tinha umas células que eram o gaúcho, a baiana, essas coisas, tudo bomba para o lixo e colocar a família nova toda pronta. Aí uma porção de restrições, vai ter que ser tudo do mesmo tamanho, tudo mais ou menos com a mesma cara, com a República na frente, vai ficar mais feio, se não querem demorar, começam as histórias assim, engraçadas, mas acabou saindo isso que foi considerado provisório, precário, com os desenhos mesmo, é o que a gente tem até hoje, tá? E o dinheiro é para funcionar como o dinheiro, né? Dessas histórias e pensando nisso, né? Nossa, precisa ser um país com, de repente, um nível de compreensão bastante sofisticado para entender a mudança que ia acontecer. Eu me lembro eu tinha 10 anos, né? E eu fazia aula de inglês. E eu me lembro da professora de inglês mostrando no quadro, escrevendo como que ia ser a conta para a gente pagar a próxima mensalidade, né? Imagina, era uma turma de crianças de 10 anos ou menos, né? Eu era uma das maiores ali daquela turma. E eu me lembro dessa cena, da professora fazendo, não, vocês vão ter que pegar o valor, daí divide, tudo isso aqui e tal. E o trabalho de comunicação foi realmente bastante bem feito. Foi, né? Quer dizer, a nossa experiência era tão complexa que, em matéria de educação financeira, formou pessoas ultra sofisticadas. O Brasil ficou famoso nesses anos como o celeiro de grandes financistas. As pessoas entravam aqui, CFOs, viravam presidentes de multinacionais, iam para outros países onde não acontece nada. Então, a gente já viu de tudo, né? Então, não apenas os profissionais de finanças, mas como as pessoas comuns tinham que lidar com situações de uma complexidade enorme. Quando falam do déficit de educação financeira no Brasil, eu me lembro disso, acho que não é bem assim, não. É verdade.